Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a essa aula. Eu sou o Almir, sou facilitador de práticas de meditação e nesse vídeo aqui eu quero conversar um pouquinho sobre o que é mindfulness, o que é meditação e por que é interessante que a gente cultive esse hábito de meditar, né? Por que a gente deveria considerar fortemente o hábito de meditar. Eu quero, primeiramente, falar sobre um dado bem interessante. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro curso de meditação mindfulness no Ocidente foi criado por um pesquisador americano chamado Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn trabalhava na Universidade de Massachusetts e na Clínica de Redução de Estresse, lá em 1979, ele criou um protocolo, um programa, um treinamento estruturado de 8 semanas chamado MBSR. E esse treinamento, desde 1979 até os dias de hoje, né? Estou aqui em 2021 gravando esse vídeo, já recebeu aproximadamente 25 mil pessoas. E por que eu estou falando sobre esse dado aqui tão interessante? São muitas pessoas, certo? Mas o que está por trás disso é igualmente importante a quantidade de pessoas. Muitas pessoas, quando eu falo que trabalho com meditação, me dizem que não servem para meditar porque são ansiosas, porque são agitadas demais e por aí vai. Só que o que é importante a gente lembrar sobre quando o primeiro programa de Mindfulness foi criado é que uma boa parte das pessoas que participaram dos programas, dos treinamentos desde 1979 até agora, são pessoas que estavam passando ou possuíam condições crônicas de saúde, como dor crônica, como estresse, como ansiedade também, e por aí vai. Ou seja, isso significa que, e por isso que o nome do nosso curso é Você Também Pode Meditar, significa que a grande maioria das pessoas pode meditar. Inclusive, o que acontece é que as pessoas que costumam se beneficiar bastante das práticas meditativas são justamente aquelas que são mais agitadas, né, que se sentem mais ansiosas. Porque a meditação ela vai nos ajudar a se autoconhecer e esse autoconhecimento acaba contribuindo para que a gente aprenda a lidar melhor com essa ansiedade, com essa agitação e por aí vai, né? E além disso, depois que esse primeiro programa do Jon Kabat-Zinn foi criado, muitos outros programas de mindfulness foram criados ao redor do mundo, inclusive por outros grandes centros de estudo, como a Universidade da Califórnia, a Universidade de Oxford, e muitos desses programas têm como público-alvo pessoas com condições específicas, como por exemplo depressão, ansiedade e por aí vai. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui para você é que a meditação ela é de fato acessível para a maioria das pessoas, exceto em alguns casos, principalmente se a gente estiver passando por uma condição clínica bastante severa que possa prejudicar a maneira como a gente vai se engajar e vai lidar com possíveis desafios que são esperados durante as práticas meditativas. E fazendo um gancho até com a minha própria história pessoal, o que acontece é que eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Não sei se isso é perceptível aqui no vídeo ou não, mas só de ligar a câmera e começar a falar aqui, apesar de eu já estar muito mais habituado a fazer isso, minha respiração já mudou, né? Já me sinto um pouquinho mais ansioso e olha que eu estou sozinho aqui, não tem ninguém me olhando. Mas isso é bem interessante e a meditação me ajudou a gerenciar muito melhor, ou seja, sentir menos ansiedade e quando a ansiedade e o estresse aparecem, como acontece na nossa vida de vez em quando, eu consegui não ser tão afetado por eles e conseguir lidar de uma maneira mais saudável, mais equilibrada com aquilo que a vida traz. E aí eu tenho uma historinha curta para contar para vocês sobre que eu acho que ela é emblemática e representa bem como a meditação pode atuar nos auxiliando a lidar com a ansiedade e com o estresse. Eu, durante muito tempo, eu entrava no banho e ficava cerca de 40 minutos, uma hora ali tomando banho. E o interessante é que eu não me dava conta de que eu estava todo esse tempo lá.
Mas em algum momento eu percebia que eu já estava ali há algum tempo. E quando eu notava isso, eu simplesmente não sabia se eu já tinha lavado a cabeça, por exemplo, ou qualquer outra parte do meu corpo. Olha que coisa louca. E quando eu comecei a meditar, algum tempo depois de eu começar a meditar, eu percebi isso. Pessoal, me desculpem, tem alguns barulhos aqui, cachorro, algumas coisas acontecendo, às vezes passa carro lá na rua, então me desculpem os barulhos, vou tentar tirar ou melhorar o som na edição depois, tá bom? Mas é porque eu tô gravando em casa, então pode ser que surjam alguns ruídos aí. Mas olha só, voltando aqui ao assunto, né? Então, a história do chuveiro, que para mim ela é bastante emblemática e representa bem como, às vezes, o que parece ser algo bastante simples pode afetar a nossa vida de maneira significativa. No meu caso, por exemplo, eu acabava gastando mais água, mais energia elétrica, e isso também me gerava sofrimento. Então o que acontecia? Eu ficava lá 40 minutos, às vezes até 1 hora no banho, preocupado, engajado com os meus pensamentos. Então vinha uma preocupação, eu ficava pensando como eu ia resolver, ou lembrando de algo no passado, e simplesmente não tomava banho de fato, né? E isso me afetava, então me gerava um sofrimento pelas lembranças ou pela tentativa de prever o futuro, mas também tinha um prejuízo financeiro ali, né? Ficava muito tempo no banho, gastando água também e prejudicando o planeta de alguma forma. E algum tempo depois que eu comecei a meditar, eu notei que isso estava acontecendo, porque eu nem mesmo sabia que isso acontecia. E olha só que interessante, né? Foi a autoobservação que me fez notar isso. E ao notar isso, ao perceber isso de uma forma clara, com discernimento, eu pude criar uma estratégia para melhorar essa minha relação com o banho. Então o que eu fiz? Eu tinha ganhado um relógio digital de um amigo meu, aqueles tipo de despertador, e aí eu coloquei na janela do banheiro. E aquilo pouco a pouco foi me ajudando a monitorar o tempo que eu ficava. Depois de um tempo eu pude me livrar do relógio e hoje eu tomo banho bem mais rápido. Quer dizer que eu nunca mais me peguei nessa situação? Não, mas reduziu drasticamente o número de vezes que isso acontece. Então, o que foi interessante aqui é que ninguém me falou, Almir, põe um relógio lá. O que aconteceu foi o seguinte, a partir da minha própria autoobservação e de me autoconhecer, eu fiz uma tentativa a partir daquilo que eu sabia que podia ser eficiente. E nesse caso foi eficiente, mas quando não é, a gente pode tentar outras estratégias. O que eu quero dizer com isso? Que o interessante da prática meditativa é que ela se adapta à sua necessidade de alguma forma, ao momento que você está vivendo, ao seu próprio processo. E no meu caso, isso se adaptou à minha necessidade e a solução que eu encontrei foi justamente colocar o relógio lá e isso me ajudou bastante. E com o tempo, o resultado que eu vi, né, tirando de lado a história do chuveiro, foi que de modo geral eu fui lidando com as situações de uma maneira mais calma, mais tranquila, com mais discernimento, né, fazendo pausas para olhar. Quem é muito ansioso talvez se identifique comigo que muitas vezes a gente faz coisas e nem percebe, né? Só vai notar o que aconteceu muito tempo depois, que a gente ou algum tempo depois, mas no momento que a gente já está um pouco arrependido daquele acontecimento, certo? Então, nesse sentido, a meditação foi me ajudando bastante, né? Mas, além disso, além da minha própria história, eu quero falar brevemente dos alunos que eu já tive a oportunidade de estar ao lado como aluno, mas também que eu tive a oportunidade de trocar experiências mais no lugar de um facilitador do processo meditativo. É muito, muito comum, talvez seja até o mais comum, eu nunca procurei dados sobre isso, mas é muito comum que as pessoas que chegam até os programas, até os treinamentos de meditação mindfulness, sejam pessoas que estão passando por períodos que elas estão se sentindo mais ansiosas, mais estressadas, ou seja lá o que for. E olha só que interessante, né? Eu já tive nas duas situações e em ambos papéis, vamos dizer assim, eu vi pessoas com condições clínicas de, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizado bastante severo. E ela conseguia meditar. Claro, com acompanhamento profissional, claro, sempre tomando cuidado, mas é possível. Então, contei essas historinhas aqui
para vocês entenderem um pouco que a meditação é possível para você também, né? E aí eu vou voltar um pouco para a minha história, para que vocês entendam por que ela é possível. O primeiro contato que eu tive com a meditação foi lá atrás, quando eu comecei a procurar algumas coisas sobre budismo, sobre hinduísmo, já com uma certa impressão de que a meditação poderia me ajudar de fato, né? Me ajudar, não sei como, talvez eu tinha uma ideia ali de que eu fosse ficar mais calmo, mais tranquilo, então eu resolvi, né, estudar um pouquinho mais e procurar. Então eu tinha alguns livros sobre budismo, hinduísmo, poucos livros, só que ao tentar começar a meditar, eu me deparei com algumas dificuldades. E quais eram essas dificuldades, né? Vou falar de duas principais para eu não me prolongar demais. A primeira dificuldade era, eu não entendia muito bem os ensinamentos. Muitos ensinamentos acabavam tendo alegorias ou uma linguagem não tão clara, pelo menos para mim, e aí isso dificultava bastante o meu processo de aprendizado em relação às práticas meditativas, além do que tinha toda uma questão da religião que estava no entorno também. Não que isso fosse... A campainha tocou, desculpe pessoal, espero que vocês não tenham ouvido, mas não fazendo juízo de valor, se isso é bom ou ruim, mas sim, estou colocando isso aqui porque eu tinha uma certa dificuldade para entender os ensinamentos. Mas tinha um outro ponto interessante. Como eu não sabia exatamente o que significava meditação, o que era certo e o que era errado, se tinha certo e errado, sempre quando eu me colocava à disposição, né, eu tentava realizar uma prática meditativa, aquilo era muito difícil, muito penoso para mim. Então, depois de algum tempo tentando, eu acabei desistindo. Isso foi no início da minha adolescência, acredito que eu tinha por volta de 15, 16 anos, ou 14, um pouquinho menos. E entre tentar voltar a meditar e começava de novo e desistia, eu fui deixando isso de lado. Até que, muito tempo depois, em 2011, um amigo meu, terminando o TCC dele, estava terminando ali no primeiro semestre de 2011, se eu não estiver enganado, e ele foi fazer, ele estava terminando o TCC, ele fazia psicologia, estava fazendo bacharelado em psicologia, e quando ele foi fazer o TCC dele, ele resolveu falar sobre práticas meditativas. E aí ele conheceu um tipo específico de meditação, que talvez você já tenha ouvido falar, que é a meditação mindfulness. Na verdade, é um grupo de práticas meditativas, né? Que está dentro de outro grupo de práticas que a gente chama de práticas atencionais, que tem outros tipos de meditação também, além das práticas de meditação mindfulness. Mas enfim, ele conheceu as práticas de meditação mindfulness e aquilo fez muito sentido para ele. Por quê? A gente pode, a grosso modo, falar que a gente pode observar mindfulness a partir de duas perspectivas diferentes. Uma perspectiva que alguns chamam de tradicional, que vem bastante da religião, e uma perspectiva moderna, que é a perspectiva que eu trabalho. Obviamente tem uma influência da perspectiva tradicional, mas a perspectiva moderna fez um recorte para utilizar os exercícios meditativos, só que sem a parte religiosa. Então, esse meu amigo ele se deparou justamente com isso quando ele foi fazer o trabalho. E ele achou muito interessante, porque, de alguma forma, ele também não entendia muito ali a questão religiosa, ou não se dava muito bem com isso. Novamente, não é uma crítica, ok? Mas esse modo moderno de olhar as práticas meditativas, que não necessariamente é moderno porque é melhor, mas é só uma nomenclatura para diferenciar aqui as coisas, essa forma de multiplicar esse conhecimento sobre a meditação chamou bastante a atenção dele. Então, ao terminar o bacharelado, ele foi para a Inglaterra fazer um curso de profissionalização para oferecer, facilitar o processo meditativo através de programas de meditação. Então, quando ele voltou, eu, por sorte, ou azar, tô brincando, foi sorte, eu fui cobaia, entre aspas, né, em vários cursos. Isso me deu uma bagagem muito interessante, além da prática de fato, né, principalmente. E foi justamente nessa época
que eu comecei a meditar mais porque tinha uma estrutura, né? O programa ele foi pensado, esses programas são pensados para que pessoas que nunca meditaram consigam meditar. Então tem uma sequência lógica, tem uma cronologia, uma aplicação passo a passo que vai sendo introduzida pouco a pouco. Isso facilitou muito a minha vida e o meu entendimento do que era meditação. Então, a partir desse momento, eu consegui ter mais consistência na prática meditativa. E essa consistência foi me ajudando a ter mudanças de fato na minha vida. Então, gerenciando melhor minha ansiedade, minha reatividade, os momentos de estresse que aconteciam. E aquilo foi cada vez mais mudando, né, vários aspectos, mudando positivamente vários aspectos da minha vida. Até que, depois de alguns anos praticando, eu decidi que eu gostaria de falar mais sobre isso. E aí me juntei com esse amigo e mais uma amiga, que também estava com ideias que se complementavam, e a gente criou o Mundo Mindfulness. O Mundo Mindfulness nasceu como um portal de informações sobre Mindfulness lá em 2016. Por quê? Por incrível que pareça, pasmem, talvez alguns de vocês, não havia tanta informação sobre Mindfulness em português. Em inglês havia bastante coisa já, mas não havia tanta informação sobre Mindfulness em português em 2016. E aí a gente se juntou e resolvemos criar o Mundo Mindfulness. O que aconteceu de lá para cá talvez mereça um outro vídeo, mas basicamente a gente começou esse site, começou a realizar retiros, workshops, palestras, formações. Trouxemos algumas pessoas de outros países para dar aula aqui. Foi uma experiência muito, muito bacana, que nos enriqueceu bastante, não em termos financeiros, mas em termos de aprendizado, de fato. E aí, conforme o tempo foi passando, depois de um pouco mais de um ano, mais ou menos um ano que nós já tínhamos iniciado o Mundo Mindfulness, eu resolvi que eu queria dar um passo além. O que seria esse passo além? Eu quero também ser um facilitador, quero multiplicar, quero apresentar isso para mais pessoas, ajudá-las a colocar a meditação na vida delas como uma prática, assim como a gente faz com atividade física, por exemplo. Inclusive é uma analogia bem interessante. E então, em 2017, eu tive uma oportunidade de ir para Portugal, fazer um curso, aquele curso que o Jon Kabat-Zinn criou lá em 1979, um curso de formação para professores. E fui para lá e também fiz um outro curso aqui no Brasil com um parceiro nosso do México e me tornei facilitador, né? Na verdade, eu posso dizer que eu recebi os conhecimentos básicos para me tornar um facilitador, até porque a gente está sempre aprendendo e se desenvolvendo, né? No sentido de que o autoconhecimento é um aprendizado constante. Mas enfim, então desde 2017, lá por volta de outubro, se eu não estou enganado, eu comecei minha primeira turma de Mindfulness, assim como eu fiz várias lá com o meu amigo. E desde então eu venho multiplicando essas práticas, ferramentas, para que as pessoas possam se apropriar delas e aplicar isso nas próprias vidas, justamente porque me ajudou demais, né? Fez uma grande diferença na minha vida. E por volta de 2 anos atrás, portanto 2019, um pouco antes da pandemia, eu tive uma ideia de criar um projeto chamado Meditação 654, que visava justamente oferecer uma prática curta, rápida, né, que fosse acessível para a maior parte das pessoas, porque uma fala muito recorrente que eu escutava é que, das pessoas principalmente que já tinham feito o curso, é que a meditação tinha ajudado, que tinha sido muito legal. Talvez vocês estejam escutando meu cachorrinho roncando aqui, minha cachorrinha, Chiquinha. Mas voltando para cá, que a prática tinha ajudado bastante, a meditação tinha ajudado, porém era muito difícil continuar meditando após o término meditar sozinho, né, após o término do curso. Então algumas pessoas acabam encontrando essa dificuldade. E a Meditação 654 veio para humildemente tentar oferecer uma contribuição para, de alguma forma, tampar uma parte dessa lacuna, né? E a partir daí a gente foi tendo várias ideias. Hoje a gente tem uma comunidade de meditação também. E mais recentemente, final do ano de 2020 para 2021,
eu tinha um material escrito para oferecer um curso em áudio de meditação. E agora, em 2021, eu pensei, poxa, isso pode ser muito interessante para algumas pessoas, porque um curso em áudio, a tendência é que ele seja mais fácil de ser consumido. Porque a gente pode, por exemplo, ouvir esse curso, ouvir esse áudio no carro, ou numa caminhada, ou quando a gente está, sei lá, realizando uma atividade física, enfim, né? E aí eu pensei, poxa, acho que pode ser uma boa ideia. Então eu criei esse curso, que vocês estão nessa página agora. Caso queiram conhecer mais, é só descer a página aqui, mas ainda não acabei a aula, né? Mas criei esse curso chamado Você Também Pode Meditar. Justamente porque há uma dúvida, né? Ou até mesmo uma crença de que a meditação é restrita apenas para algumas pessoas específicas, que às vezes são mais calmas, mais zen, mas na realidade não é bem assim que funciona, muito pelo contrário, né? Como eu falei lá atrás, a meditação acaba ajudando principalmente as pessoas que sofrem de algumas condições de saúde que muitas vezes são bem graves, porém, ainda assim, tá passando uma moto, elas acabam conseguindo melhorar a qualidade de vida delas, né? Então, diante de todo esse cenário, né, explicando mais ou menos para vocês por que vocês também podem meditar, eu queria falar um pouquinho sobre o porquê meditar, né? Além do meu gancho ali, né, desses benefícios que eu identifiquei na minha própria vida, a gente pode falar de outros benefícios que a ciência já tem evidências sólidas o suficiente para fazer uma afirmação de que a meditação pode nos ajudar em alguns aspectos. Eu vou citar alguns aqui para vocês. Tá? O primeiro é o autoconhecimento, na minha opinião. Porque, principalmente nos dias de hoje, a gente está cada vez menos olhando para dentro. Ou parando um pouquinho para estar com a gente mesmo. Então é muito importante que possamos realizar essas pausas, e a meditação é uma excelente ferramenta para isso, para olhar para dentro, para se autoconhecer, para notar como a gente está lidando com as situações e qual o impacto dessas escolhas que a gente faz, que às vezes não necessariamente são escolhas conscientes, às vezes são escolhas que a gente não escolheu muito, né? São ações mais automatizadas, vamos dizer assim. Então, essa habilidade de se auto-observar, portanto, se autoconhecer, a meditação nos oferece em grande medida isso. Principalmente quando a gente está falando de meditação mindfulness. E eu vou explicar para vocês brevemente por quê, basicamente. O que o Jon Kabat-Zinn diz? Né? Existem várias definições, conceitos de mindfulness, mas eu gosto de usar um dos principais que o Jon Kabat-Zinn criou, que não é usado só por ele, mas por uma grande gama de profissionais, que diz o seguinte: antes disso, a meditação, resumidamente, nos ajuda a treinar uma capacidade que todos nós temos, que é mindfulness. E essa capacidade que nos permite se autoconhecer mais, não só ela, né, mas é uma das capacidades que nós temos que nos permite nos observarmos com discernimento, com clareza, sendo menos reativo, tendo um tempo de pausa, certo? Então, ao meditar, a gente treina essa habilidade. E aí eu volto agora porque eu ia falar do Jon Kabat-Zinn. O que o Jon Kabat-Zinn diz que é mindfulness? Jon Kabat-Zinn fala o seguinte, uma das definições, existem várias, não só dele, mas como de outros pesquisadores profissionais, mas uma das definições que é bastante simples. Jon Kabat-Zinn diz que mindfulness é a consciência que emerge ao estar atento ao presente momento, de maneira intencional e sem julgamentos. O que ele quer dizer com isso? Que mindfulness é um tipo de consciência que se manifesta quando a gente direciona a nossa atenção para o que está acontecendo nesse momento, que pode ser internamente, na minha cabeça, corpo, ou externamente. Então a gente, mindfulness é a consciência que emerge quando a gente coloca a atenção de maneira intencional, ou seja, eu quero direcionar minha atenção para o que está acontecendo neste momento, no momento presente. E
além de ser intencional, a gente procura cultivar uma atitude de não julgamento. Aí você vai falar, Almir, peraí, como não julgamento? A gente julga a todo momento. E você tem razão. Você tem razão. A grande questão é, quando a gente traz um olhar mais aberto, mais amplo, e tem uma palavrinha aqui que a gente gosta de usar em Mindfulness, que é a curiosidade, ou seja, um olhar mais curioso, esse olhar permite que possamos enxergar coisas as quais muitas vezes, quando já damos algumas situações ou alguns conhecimentos como garantidos, a gente não consegue visualizar ou enxergar de maneira mais ampla. Então, Mindfulness nos possibilita ter esse olhar muito mais amplo, mais aberto. E quando a gente tem um olhar mais amplo e mais aberto, eu tenho melhores condições de fazer escolhas mais conscientes, baseadas em informações que de fato fazem jus à realidade. Porque muitas vezes, quando a gente não está olhando de maneira aberta, de maneira curiosa, a gente faz uma interpretação da realidade que é diferente do que de fato a realidade é. E isso vai, obviamente, implicar nas nossas decisões. Tem um estudo da Universidade da Califórnia que mostra que, no curso eu falo um pouco mais sobre ele, que mostra que nós ficamos... Perdão, não é da Universidade da Califórnia, é da Universidade de Harvard. Mas o que esse estudo diz? Qual a informação importante para nós aqui? Que cerca de 47% do nosso tempo acordado, a gente está com a nossa mente distraída. O que isso significa? A gente está pensando em algo que não necessariamente tem a ver com o que a gente está fazendo nesse momento. Então, não sou eu que estou falando que a gente faz as coisas automatizadas. A gente tem alguns dados que mostram isso. E lá no curso eu falo, entra um pouquinho mais, não tanto, mas entra um pouquinho mais nessa pesquisa. Mas olha só que interessante, quando a gente não está muito consciente, a gente acaba tomando ações e atitudes as quais a gente se arrepende depois, não é mesmo? Talvez já tenha acontecido com você, por exemplo, de fazer alguma coisa, falar algo para alguém, tomar alguma atitude que, quando você percebeu o que fez, você falou, poxa vida, se eu tivesse parado para pensar um pouquinho, eu não tinha feito, ou tinha feito de forma diferente. Então, Mindfulness também nos ajuda a fazer essa pausa e olhar, o que eu tenho aqui? O que eu posso fazer com o que eu tenho aqui? Ao invés de simplesmente reagir de maneira automatizada e aí ter que lidar com uma situação ainda mais difícil lá na frente ou logo depois, enfim. Então, essa habilidade, essa capacidade, ela pode ser treinada através do processo meditativo. E é uma habilidade muito, muito, extremamente importante para que a gente possa ter mais equilíbrio emocional, gerenciar melhor as nossas emoções, portanto, a gente acaba tendo como consequência maior qualidade de vida. Conseguindo se recuperar mais rapidamente de eventos estressantes, de situações difíceis, por exemplo, o que a gente pode chamar grosseiramente de resiliência. Então são aspectos que a gente treina quando a gente está realizando a prática meditativa, que são muito importantes para a gente realizar a tomada de decisões, para a gente enfrentar os problemas do dia a dia, para a gente se conhecer melhor e aprender também a se observar, e ver, entender quais são as consequências de cada ação, de pensamentos que nós temos, de emoções, sentimentos, só que com um olhar aberto, curioso, gentil, entre outras características que a gente acaba cultivando ao treinar Mindfulness, não só através das práticas meditativas, mas aqui a gente está falando especificamente o treino de Mindfulness através das práticas meditativas. Beleza? Espero que tenha dado para entender o que é Mindfulness, mas vamos lá. Quando a gente quer ficar melhor em algo, e nesse caso aqui, na autoobservação, melhorar nossa capacidade de Mindfulness, daqui a pouquinho eu vou falar de outros benefícios, mas se autoobservar, se autorregular emocionalmente, por aí vai. Quando nós queremos ficar melhores em algo que nós fazemos, o que a gente tem que fazer de maneira geral? Normalmente é treinar aquilo. Portanto, se eu... Tô vendo que eu deixei uma garrafa aqui. Cadê? Tá espelhado. Peraí, aqui ó, tem uma garrafa aqui. Não era para estar ali, mas tudo bem. Então, portanto, se eu quero... Eu não sei andar de bicicleta. Para eu conseguir andar de bicicleta, eu tenho que andar de bicicleta de fato, né? Pode ser que seja doído, eu vou cair, me ralar,
me machucar muitas vezes, de uma maneira um pouco mais grave, mas em algum momento é muito provável que eu aprenda a andar de bicicleta. E aprenda até mesmo a andar em terrenos mais difíceis. O que permitiu que eu aprendesse a andar de bicicleta foi justamente o treino. Foi eu repetidamente estar ali treinando. Isso acontece com aprender a dirigir, por exemplo, aprender a escrever, aprender a andar e por aí vai. E qual que é o paralelo que eu faço aqui? A meditação, ela é uma excelente ferramenta para a gente treinar mindfulness, que é um conjunto de habilidades, não é somente esse autoconhecimento, esse olhar, esse tipo de consciência, mas é um conjunto de habilidades. E quando a gente treina esse conjunto de habilidades através da repetição, pela prática meditativa, a gente vai melhorando o nosso nível de mindfulness. E a tendência quando a gente melhora o nosso nível de mindfulness é que possamos aumentar também a nossa qualidade de vida, ok? Mas o que mais mindfulness em que mais mindfulness, ou a prática de meditação mindfulness, uma prática regular, consistente, né, de longo prazo de meditação mindfulness pode nos trazer? Deixa eu só olhar aqui a gravação, tá tudo ok. O que mais mindfulness pode nos trazer? As pesquisas mostram que mindfulness nos ajuda a melhorar a atenção em diversos aspectos. A atenção seletiva, que é quando a gente seleciona um objeto específico em detrimento de outros. A gente direciona nossa atenção para um objeto específico, que nem estou direcionando aqui minha atenção através dos sentidos para esse microfone. Estou ignorando os outros estímulos ou elementos que estão no meu ambiente. Então, por exemplo, a atenção seletiva melhora. Memória de trabalho, que é uma memória importante para que no futuro aquela informação se torne, que ela passe para a memória de longo prazo, por exemplo. Há uma diminuição, isso é bastante interessante, da reatividade amidalar. A amígdala é como se fosse um radar, a grosso modo falando, como se fosse um radar de ameaças. Então, quando a gente está mais estressado, ansioso, esse radar fica mais ativo. Alguns estudos mostram que pessoas que passaram por um programa de mindfulness de 8 semanas, um programa criado pelo Jon Kabat-Zinn, costumam ter uma diminuição da reatividade amidalar. Quando a gente fala de meditadores um pouco mais experientes, há uma diminuição de outros elementos, de outros indicadores, inclusive biológicos, como redução do cortisol, da produção de cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Fazendo um adendo aqui, ele não é necessariamente ruim, mas no longo prazo, sendo jogado na corrente sanguínea, no nosso organismo, por muito tempo, constantemente, ele pode ser sim prejudicial, inflamatório, por aí vai. Então a gente vê diminuição de cortisol também, diminuição, uma melhor conexão de redes neurais que fazem um controle emocional e por aí vai. Então a gente vê uma série de benefícios, a gente vê até mesmo benefícios físicos, como se fosse um rejuvenescimento celular. Melhor dizendo, a gente também observa uma redução do envelhecimento celular. É o que os estudos acabam mostrando também. Sem me aprofundar muito, no curso fala um pouquinho mais também sobre isso. Então, esse é um motivo bem interessante para a gente começar a praticar a meditação também. Alguns desses motivos. E aí, foi justamente pensando em oferecer todas aquelas ferramentas que a gente precisa quando a gente está meditando, tirar as principais dúvidas, que postura que eu devo meditar? Como que eu faço para... eu devo sentar na cadeira, devo sentar no chão? Mas será que... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em alguma coisa? Eu não tenho? Eu tenho que direcionar a atenção para uma coisa ou não? Tudo isso eu pensei, da melhor forma que eu consegui, em tentar responder essas dúvidas, essas possíveis dúvidas que as pessoas costumam ter, para que, se ela quer começar a meditar ou quer voltar a meditar, ela possa fazer isso com a maior qualidade possível ou com o maior número de informações possível. E foi por isso que a gente criou esse curso aqui chamado Você Também Pode Meditar. Deixa eu só dar uma olhadinha se eu esqueci de falar alguma coisa. Peraí. Que eu acho que a gente já pode chegar mais ou menos no final aqui dessa breve aula. Uma apresentação, para que vocês possam conhecer melhor,
Eu quero trazer uma frase aqui que eu tinha anotado, que é uma frase de um psicólogo que ficou preso em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele se chama Viktor Frankl. Mas ele tem uma frase que sintetiza muito bem como o mindfulness pode nos ajudar, que diz o seguinte, ó: entre o estímulo e a reação há um espaço. Nesse espaço reside o nosso poder de escolher a nossa resposta. Em nossa resposta estão o nosso crescimento e a nossa liberdade. Porque quando a gente não consegue de fato escolher, como eu falei anteriormente, a gente não tem muita possibilidade de estar livre, né? de ter feito uma escolha livre. Mas quando eu observo, olho e vejo qual caminho eu quero seguir, né? Eu sim, de fato, tenho essa possibilidade. Então, isso é bastante importante para que a gente possa entender essa ideia de mindfulness, né? E aí eu fiz algumas anotações aqui para responder logo de cara principais dúvidas aqui, né? Uma delas é: meditação não serve para mim. Eu sou agitado, sou ansioso. E aí eu só faço um lembrete. Lembra do que eu falei lá atrás? A meditação justamente tem ajudado durante mais de 40 anos justamente pessoas que são agitadas, ansiosas, né? Pensa assim numa analogia interessante, ó. Se eu for correr uma maratona, 42 km, eu nunca corri na vida, eu vou conseguir na semana que vem chegar lá e correr uma maratona? Não, né? O que faz com que eu consiga estar preparado fisicamente, mentalmente para correr uma maratona é o treino. E a meditação, nesse sentido, serve como uma ferramenta que nos ajuda a treinar, estar com aquilo que é desafiador para nós, com uma postura mais aberta, mais gentil, mais curiosa, o que nos permite acessar os nossos próprios recursos internos e poder fazer escolhas mais funcionais, mais congruentes com aquilo que a gente acredita. Isso é muito interessante porque, como eu falei também anteriormente, não depende de alguém te falar, você tem que fazer isso dessa forma. Mas é uma maneira de você olhar para dentro e ver quais são as respostas que já estão aí. Então isso é bem interessante. Uma outra coisa que as pessoas pensam bastante que pode ser uma coisa que impeça as pessoas de meditar, é o fato de pensar que a meditação necessariamente está ligada a uma religião, o que não é verdade, como é o caso do mindfulness não tradicional, mas o mindfulness moderno. Essas práticas são ensinadas em um contexto, a bateria está acabando, essas práticas são ensinadas em um contexto que não exige que você tenha uma religião. É ensinado justamente como se fosse um exercício físico, vamos dizer assim, né? A gente não precisa ter uma religião, a meditação é apenas um exercício mental, ok? E você também não precisa deixar de ter a sua religião, caso você já tenha uma. Então isso não é um problema, né? Tá tudo bem, caso você tenha religião, ou caso você não tenha e não queira ingressar em uma, porque você não precisa, especialmente aqui no nosso curso, né? Outra coisa, o que as pessoas têm muito em mente é que a meditação é deixar a mente em branco ou ficar sem pensar em nada. Peraí, pessoal, eu acho que eu vou ter que colocar para carregar aqui o notebook. E aqui eu tenho uma ótima Aqui eu tenho uma ótima notícia para vocês. Vocês não precisam ficar com a mente em branco ou ficar sem pensar em nada. De forma alguma. Isso não é necessário. Por quê? É quase impossível fazer isso. Na realidade, o que a gente quer, ou o que a gente está tentando fazer enquanto a gente está meditando, é justamente perceber esses processos mentais acontecendo. Minha mente está se distraindo. Tem uma emoção aqui. Quando eu penso isso, eu sinto aquilo. Quando eu reajo dessa forma, acontece uma outra coisa. E por aí vai. Então, o processo meditativo ele está muito mais relacionado à autoobservação do que a ficar sem pensar em nada, deixar a mente em branco, tá? Se vocês tentarem meditar fazendo isso, a meditação vai ser muito difícil e rapidamente vocês vão desistir, né? Bom, uma outra coisa que as pessoas costumam dizer eu não consigo meditar, né? Eu não consigo me organizar para incluir mais uma coisa na minha rotina, mais uma tarefa, né? E ok, de fato eu sei que incluir uma nova tarefa na rotina é algo extremamente desafiador. Não estou negando isso. Mas é justamente por isso que esse curso ele foi pensado de uma maneira que você inclua pouco a pouco.
Você vai sentindo o que funciona para você, vai testando e dessa forma você vai conseguindo encaixar ali. Mas tem uma outra coisa. É importante considerar a prática da meditação como um momento para você e não como mais uma obrigação, né? No curso fala um pouco mais sobre algumas dicas e no final, como eu mencionei, a gente tem um plano para você continuar meditando após o término do curso. Então, mesmo que você não costuma ser muito organizado ou organizada, pensamos nisso e criamos algumas estratégias para tentar te ajudar também, né, no curso, ok? E isso vai acabar te ajudando a economizar tempo, né, do que ficar tentando, errando, desistindo, aí depois volta. Então a ideia é que você possa economizar tempo com isso no curso. E... Opa, deixa eu só ver aqui. Muitas pessoas falam também da falta de disciplina, né? Eu sou uma pessoa muito indisciplinada. E o que me ajudou muito, e acabei implementando isso no curso também, é colocar alguns objetivos muito plausíveis que eu sei que eu vou conseguir fazer, e aí vou dando um passo de cada vez, né? Então, eu tentei, da melhor forma que eu consegui, contemplar todas essas coisas no nosso curso, ok? E aí, pessoal, é justamente porque não é possível a gente conseguir ensinar tudo que a gente gostaria aqui em apenas um vídeo, além, né, de uma questão das pessoas estarem mais comprometidas quando elas se inscrevem para fazer algo, etc., que nós criamos o curso. E aqui, no finalzinho desse vídeo, finalmente eu vou te apresentar aqui algumas coisas que eu também anotei aqui para falar, para não ficar muito perdido, né? Para falar dos benefícios do curso. Então, já falei aqui do comprometimento de pagar, né? Mas uma das maiores vantagens que eu vejo nesse curso é que ele é um curso em áudio. Então ele é mais fácil de ser consumido, né? A gente não precisa estar com uma tela necessariamente olhando ali o que está acontecendo. E uma outra vantagem que tem nesse curso é que você tem acesso ao conteúdo do curso pelo aplicativo Sparkle da Hotmart, que é onde o nosso curso está hospedado. Você tem acesso offline ao material. Isso é muito legal, né? Então, se você estiver usando o aplicativo, você consegue baixar o conteúdo para o aplicativo e ouvir onde você quiser, mesmo que você esteja sem internet, tá? Uma outra coisa, uma outra vantagem que eu vejo. A gente tem uma área de membros, onde as aulas estão lá. E nessa área de membros, a gente tem... Em toda aula tem uma seção de comentários. Você tem acesso direto a mim para responder essas perguntas, dúvidas, caso você tenha, tá? Nessa seção de comentários. Então, essa é uma outra vantagem. Além disso, a gente tem as práticas de meditação em MP3 para você fazer o download. Essas não necessariamente você precisa do aplicativo para fazer o download. Você pode baixar diretamente para o seu celular, seu computador ou algum outro dispositivo, né? E, bom, algumas coisas aqui eu já falei. E um resumão, né? Um resumão do que a gente tem aí. A gente tem 10 aulas em áudio, você pode fazer em 10 dias, ou da maneira que você achar que é mais tranquilo para você. São, no total, mais de 3 horas de áudio, então a gente tem um conteúdo extenso aí, né? Mas dividido em áudios que não são muito longos. Alguns, 2 ou 3, se eu não estiver enganado, tem um pouco mais de 20 minutos, alguns, acho que 2 chegam a 26, 27 minutos, mas a maioria deles é mais curto, entre 10, 12, 15 minutos, né? E participando do nosso curso, se inscrevendo no nosso curso, você vai ter acesso a esse material por um ano. Por que por um ano? A ideia é que a gente faça atualizações a partir das experiências que as pessoas forem relatando. Eu acho que você pode incluir isso, tirar aquilo, e por aí vai, né? E... enfim, o curso é um passo a passo para que você comece a meditar, experimente mindfulness, meditação e por aí, e todas essas coisas. Como bônus, o que eu pensei? Falei, poxa, acho que seria legal a gente oferecer algum material que pudesse complementar a experiência das pessoas que estão nesse curso. Inclusive, esse material não é em áudio, é um material em vídeo. Então, a gente tem 3 aulas que vão ser disponibilizadas caso você se inscreva no curso. Então, uma primeira aula, eu falo sobre 7 atitudes que podem impactar positivamente a sua prática meditativa. A segunda aula eu falo sobre a ciência da compaixão.
não necessariamente nessa ordem, tá? As práticas de meditação de compaixão têm sido muito estudadas e têm mostrado resultados incríveis em termos de benefícios, e falo um pouquinho disso nessa aula. Essas 2 aulas têm em torno de 2 horas, então são aulas bem longas e mais aprofundadas. E aí eu tenho um vídeo que não é bem uma aula, é um vídeo instrucional de postura para meditar, que vem complementar o que a gente já fala no áudio, né? Mas de uma maneira mais visual. Então, além das 10 aulas que a gente tem, um passo a passo ali, falando o que é mindfulness, o que não é mindfulness, o que é meditação, como meditar, posturas para meditar, a relação do corpo e mente, os benefícios da prática meditativa de uma maneira mais aprofundada, eu falo lá também, por que você deveria meditar, enfim. Além de todo esse conteúdo, você tem essas aulas bônus aí também, ok? Muitas dessas informações que eu trouxe aqui estão na página aqui abaixo, então se você clicar no botão aqui, quero começar a meditar, você vai rolar direto para a área de pagamento, se você já tiver certo que quer fazer o curso. Não, Almir, adorei e era isso que eu estava procurando. Se você quiser rever as informações, muitas dessas informações estão aqui na página, só que por escrito. Então eu te convido a dar uma olhadinha assim na página, nos bônus, em tudo mais, nos valores, etc. E além disso, você pode experimentar o nosso curso por 7 dias gratuitos. Como que funciona isso? Você se inscreve, passa o cartão normalmente, e se por um acaso, nesses 7 dias, você falar, Almir, não era o que eu estava pensando, não era o que eu esperava, não gostei, enfim, você não precisa nem me justificar o motivo. É só mandar um e-mail pra gente e falar, dentro desse prazo de 7 dias, que você gostaria de cancelar. E a gente cancela sem problema nenhum, porque a gente quer que você queira, nós queremos que você esteja satisfeito ou satisfeita com o nosso conteúdo, ok? Então, você também não tem um risco de comprar o curso e ficar com uma coisa que você não quer ficar. Você pode devolver o curso sem problema nenhum. Para nós, na verdade, é melhor que você devolva caso você não tenha se identificado com o curso. Agradeço bastante por você ter assistido essa aula, essa apresentação, aula, enfim, não sei. Se você tiver alguma dúvida, lá no final da página você vai ter um link de contato, você pode entrar em contato com a gente, tem um WhatsApp também que você consegue falar diretamente comigo. Alguma dúvida sobre o curso, sobre forma de pagamento, se você precisar de ajuda em qualquer aspecto, fique muito à vontade para entrar em contato. Teria o maior prazer de te atender e te ajudar nesse processo, tudo bem? Os bônus, as 3 aulas bônus, só serão liberadas após os 7 dias de garantia, né? Como uma maneira de favorecer aquelas pessoas que, de fato, estão interessadas em ficar, em permanecer com o curso, ok? É isso aí, muito obrigado, espero que essas informações tenham ajudado. Vejo você em uma próxima oportunidade, estando no curso ou não. Fique muito à vontade para entrar em contato com a gente caso precise, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.